E é muito interessante, meus amados irmãos, pensarmos a respeito disso, desse ouvir o Evangelho. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo de número 10, e o versículo de número 17, ele fala a respeito da fé, que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir pela pregação da palavra de Cristo, ou de Deus, conforme a versão dos irmãos. Esse ouvir, não é este ouvir natural, não é um ouvir que transmite apenas conhecimento intelectual. Esse ouvir, preste atenção no texto, preste atenção no texto. A fé vem pelo ouvir, e o ato de ouvir é pela palavra, pela pregação da palavra de Cristo. Irmãos, antes de ouvir, é necessário que a pregação da palavra de Cristo adentre a nossa vida e nos abra o ouvido espiritual. O mecanismo da audição não é este ouvido físico, não é o sentido físico da audição humana, é o poder de Deus, é o agir de Deus pela sua palavra. De modo que muitas pessoas hoje ouvem o Evangelho, e vocês vão notar no capítulo 10 de Romanos, mesmo um pouquinho acima, no verso 10, 12, 13, 14, Paulo faz uma pergunta que é retirada de Isaías da seguinte forma: quem deu crédito à nossa pregação? Quem deu crédito? Se nós olhamos lá, vocês vão ler que Paulo diz: por todo mundo saiu aqueles mensageiros pregando e anunciando. Muitos ouviram a respeito do Evangelho, mas quem é que recebeu verdadeiramente a nossa pregação? Eu pergunto nessa noite, da tua família, do meio dos teus amigos, quantos hoje são do Evangelho? Quantos do meio em que vocês viviam no passado, hoje foram alcançados da mesma forma como vocês foram alcançados? De repente alguém aqui pode até dizer: eu já tenho um amigo no meio em que eu vivi, que hoje já estão mortos, e eu também deveria estar morto. Por que você não está? Porque Deus tem obra na tua vida, e a você resplandeceu a luz do Evangelho de Cristo. Quantos da família não ouviram também a mensagem tal qual você ouviu, mas não se converteram? Por que não se converteram? Porque, irmãos, não está dado ao homem se converter. Não está dado ao homem, no seu intelecto, entender essa mensagem. Pode até ouvir, mas não vai entender, enquanto a própria pregação não abrir o entendimento do homem para a compreensão. Irmãos, a mudança, a transformação, a salvação é um milagre de Deus. A salvação é um milagre de Deus. Mas e depois que nós somos salvos? E uma vez que o Evangelho nos alcançou, e uma vez que essa graça nos alcançou, aí Paulo, ele continua no verso de número 6, dizendo que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando. O Evangelho já vai frutificando.
como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. Irmãos, olha o que Paulo está dizendo. O evangelho não é algo que chega, e eu já disse isso, vou repetir em outras palavras, adentra o coração de alguém, para ali, não, ele vai frutificar. Ele vai produzir algo. Ele vai produzir algo sobrenatural na vida das pessoas. O evangelho, o que é o evangelho? O evangelho, boas notícias, ou notícias alvissareiras. E qual é a boa notícia do evangelho? E qual que é a boa notícia do evangelho? Que eu estava morto e agora vivo. Eu estava perdido e fui achado. Eu fui encontrado. E fui encontrado por quem? Eu fui encontrado por Deus. Deus me encontrou. Esta é a mensagem do evangelho. Então você que está ouvindo a mensagem, saiba de uma coisa. O Senhor, Ele tem propósito. E quando Deus Ele quer operar esta palavra, irmãos, ela vai agir na vida do homem, seja ele o mais vil pecador. Não interessa em que situação, em que circunstância se encontra o homem. Quando esse evangelho chegar, ele vai transformar. Ele vai transformar. Não depende de mim. Não depende de mim, irmãos, a salvação, quanto eu pregue bem ou pregue mal. Ou quanto eu pregue bastante ou pregue pouco. Às vezes nós saímos para a rua e num ar livre eu prego 50 minutos. E parece não dar resultado. Mas uma irmã sai depois da oração e quando chega lá fora, encontra com a pessoa, às vezes, irmãos, um versículo que fala, aquele versículo bate no coração da pessoa e Jesus muda a sua história. Um versículo que é falado, por quê? Porque naquele momento a palavra foi uma pregação e a pregação gerou fé no coração daquela pessoa. Esse é o poder de Deus, esta é a graça de Deus. E Paulo fala, esse evangelho já está em todo mundo e vai frutificando, e entre vós também já vai produzindo fruto. E daí eu quero lembrar com vocês a mensagem de João Batista. Qual que era a mensagem de João Batista? Para aqueles que ouviam ali na beira do Rio Jordão, e ele batizava aquelas pessoas, eles ouviam a pregação, ouviam a mensagem, e se convertiam, e iam para João, e João os batizava ali naquelas águas do Jordão, e qual que era a palavra de João para eles? Agora, produzir frutos digno de arrependimento. Produzir frutos digno de arrependimento. Vocês já viram falar de lugares em que se dizem ser cristão, de lugares que dizem estar vivendo o evangelho, mas a vida continua a mesma coisa? Os maus comportamentos continuam a mesma coisa? Continua mentiroso, continua fraudulento, continua invejoso, continua com sangue quente, irado, rancoroso, continua enganando os outros, não consegue estender as mãos para ajudar ninguém, torce para que os outros dêem errado, e diz fazer parte do evangelho. Este não é o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho muda atitude, muda comportamento. O evangelho vem na vida do homem para transformar o homem à imagem e à semelhança de Deus.
Então, se eu continuo com aquelas velhas atitudes, velhos comportamentos, você não conhece o Evangelho. E não adianta esforço para mudar. Eu preciso mudar. É igual aquela história de um lobo que um dia, olhando para as ovelhas, quantas vezes já não contei isso para vocês? E ele olhando para o comportamento das ovelhas, ele queria viver como ovelha. E um certo momento, o dia lá se transfigurou de ovelha. E foi para o meio das ovelhas. E se esforçou para ser um animal pacato, tranquilo, obediente como ovelha. Só que tinha que se alimentar do que a ovelha se alimentava. E a ovelha se alimenta do quê? A ovelha se alimenta de grama. Ovelha é vegetariana. E lobo é carnívoro. E aí ele fica no meio das ovelhas e vai até quando? Até que um dia ele resolve tirar a sua capa de ovelha. Porque não dá para viver como ovelha. Só tem um jeito, só tem uma maneira de um lobo viver como ovelha. É ter a sua natureza mudada. Deus tem poder para isso? Deus tem poder para isso? Deus tem poder para mudar lobo em ovelha. Quando Jesus mudar, e como vai mudar? Pelo poder do Evangelho. O Evangelho onde chega muda. O Evangelho onde chega transforma. O Evangelho onde chega traz constrangimento para as nossas vidas. Paulo disse, o Evangelho de Jesus me constrange. Por que me constrange, irmãos? Porque agora eu preciso viver a vida de Jesus. Ter o Evangelho é ter o Espírito Santo de Deus na vida. E se temos o Espírito Santo, qual fruto que nós vamos produzir? Então João Batista deixou bem claro, produzir frutos dignos de arrependimento. Vocês estão dizendo que se arrependeram? Então vamos ver. Era isso que João estava dizendo. Você diz que se converteu? Vocês acham que descer as águas resolve o problema? Não, descer as águas não resolve o problema. Descer as águas só demonstra, ou pelo menos se quer demonstrar aquilo que aconteceu no seu interior. Mas o que vai mostrar mesmo é a vida a partir dali, como que vai ser. As pessoas no trabalho têm me visto diferente. As pessoas em casa, na minha família, têm realmente olhado para mim e dito, esse realmente mudou. Esse era um miserável. Mudou a atitude, mudou o comportamento, mudou a forma de falar. Antes, o que tinha na boca? Só palavrão. Só palavras torpes. Ou então, palavras negativas. Só palavras que trazem, irmãos, diminuição. Só coisa ruim. Não sem ação de graça nenhuma. Mas quando o Evangelho chega e muda a vida dessa pessoa, ela já logo levanta pela manhã e olha para o alto, louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o Deus Criador dos céus e da terra, já começa a mudar. E ele agora é só graça na boca dele. Todos aqueles que o ouvem, vai dar graças a Deus, esta vida foi mudada.